O vídeo começa com o YouTube abordando essa moça e dizendo que ela é muito bonita. Ele diz que gostaria de conhecê-la e que ela poderia dar o seu telefone ou seu Instagram para ele. Ela diz que não e ele pergunta se ela tem namorado, mas ela o ignora e pede para ele se afastar dela. Então ele diz que vai se manter afastado, que ela não precisa ter medo dele. Ela diz que ele não tem nenhuma chance e que tem um compromisso no bar agora e que precisa ir embora. Ele diz que tudo bem e que ela pode seguir para o seu compromisso. Ela então fala que ele está fazendo ela perder o seu tempo com ele e que não está ganhando nada com isso. Então o YouTube segue até o seu Corvette para ele ir embora, ainda revoltado porque a moça não quis falar com ele. Quando de repente ela volta maravilhada com o carro e diz que o carro dele é lindo. Ele diz que é o último modelo de 2023. Ele questiona que de repente ela se interessou em falar com ele. Ela pergunta se ele ficou chateado, porque ela não o conhecia e ficou muito assustada. Ele então pergunta se agora ela não está mais assustada, e ela pergunta se pode entrar para os dois conversarem. Ele diz que está indo embora e que também tem um compromisso. Ela então fala para ele que ela vai convencê-lo a deixar ela entrar no carro e vai mostrar para ele que ela vale o seu tempo. O YouTuber então responde que tudo bem e que gostou da ideia e que vai pensar se deixa ela entrar no carro. Ele sai do carro e ela deixa ele observá-la e fala que vai se redimir com ele e pede por favor para entrar no carro. Sendo assim, o YouTube fala que a desculpa e fala que eles podem sair para beber e se conhecer melhor. Então ele abre a porta do Corvette para a moça entrar e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta à moça sobre o seu compromisso, se não era nada de importante. Ele pergunta por que ela só quis falar com ele depois de ver o seu carro. Porém, antes dela responder, ele pede para ela descer do carro com ele. Fora do carro, o YouTube fala que realmente ela é uma moça muito bonita. Porém, só tem um probleminha, que ela demonstrou ser muito interesseira e que ela só está interessado no seu Corvette. Ela fala que não está entendendo porque achou que eles iam sair de carro. Ele fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela perdeu sua chance de conhecê-lo melhor e dar uma voltinha no seu carro. Ele diz que ela pode voltar para o seu compromisso. Sentado no carro, ele fala para ela que dinheiro não é tudo e que ela deveria pensar melhor os seus conceitos e a deseja uma boa noite. E no fim, a mulher acabou sendo rejeitada e ele sai acelerando seu Corvette. O vídeo começa com o nosso YouTube encontrando uma mulher enquanto ela caminhava. Ele a deseja um bom dia e se apresenta para ela, e pergunta o nome dela, e a mulher diz que estava com pressa e que precisa ir embora. Ele insiste e diz a ela por que não pode ao menos se apresentar. E ela volta a dizer que estava com muita pressa e que precisa ir e continua caminhando. Quando então o YouTube aceita o não da garota e desiste e caminha até o seu carro. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher volta em direção ao YouTube e ela pergunta se o carro é mesmo dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gostou do carro, e se ela não estivesse com tanta pressa, eles poderiam dar uma volta no Corvette. E ela diz que adoraria dar uma volta no carro, que seu compromisso não era nada de urgente. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e só ia perguntar se ela podia o ajudar. E ela responde que ela pode ajudá-lo sim. Ele então diz a ela que ela parecia estar com bastante pressa e que ele já estava pensando mal dela, já que ela voltou quando viu seu carro. Ele reclama que ela nem se apresentou a ele e diz que se chama Joel, e que ela nem lhe disse o seu nome.
Ela diz que o nome dela é Milha e adora carros de luxo. Ela diz para ele que ela ainda tem um tempinho sobrando e que eles poderiam dar uma volta. Joel então pergunta se ela não tem um namorado. E ela responde que não, que ela está solteira e que isso não é um problema. Joel então pergunta como que uma moça tão bonita não tem namorado. E ela responde que os homens que procuram ela não vale a pena nem dar uma chance. Joel então fala que ele é diferente dos outros homens e que ela vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Então, o YouTube a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, o YouTube pergunta por que ela não se apresentou para ele desde o início. Ela responde que não conversa assim com qualquer pessoa. Ele diz que realmente deseja dar uma volta com ela, mas sabe que ela voltou porque ela é uma interesseira. Ela então pergunta se ele acha ela interesseira só porque ela achou seu carro bonito. E ele diz que sim, pois antes de ver o carro, ela nem deu a mínima atenção para ele. A mulher então se irrita e sai do carro. O YouTuber também sai do carro e pergunta se ela não reconhece ser uma garimpeira, que mesmo assim eles poderiam dar uma voltinha. A mulher vai embora e deixa o YouTube falando sozinho, e nenhum dos dois acabou se dando bem nessa história. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O YouTuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o YouTube confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O YouTuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o YouTuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube.
Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e pergunta se pode se sentar com ela. Já ela fala para ele que ela tá bem e quer ficar sozinha, mas o Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e que está comprometida. Mas o Joel pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não está interessada e que não vai passar o número para ele. Joel pergunta o nome dela e se apresenta e fala que foi um prazer conhecê-la. Ele então se despede e vai na direção da McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora que a mágica acontece. A mulher que havia rejeitado na mesma hora vai atrás dele demonstrando interesse e pergunta se o carro é dele. O Joel confirma que o carro é dele. Ela fala que ele fica muito bem na McLaren e pergunta se pode dar uma voltinha com ele na McLaren, mas ele questiona sobre o namorado dela. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo e que vai ser um segredinho deles. Ele então concorda e chama ela na frente do carro para tirar algumas fotos. O Joel então pergunta se ela está interessada no carro ou nele. E ela responde que está interessada nele e que gostou do carro, e em seguida os dois entram no carro. Em seguida, depois de Joel mostrar para ela a McLaren por dentro, eles descem e ele pega o número dela. O Joel então pergunta se ele quiser levar ela a sério, se ela ia terminar com seu namorado. E ela fala que sim, sem pensar duas vezes. Nessa hora, o Joel entra no carro e fala que na verdade ele não quer que ela termine com seu namorado, porque ele não quer mais nada com ela, porque ela está sendo uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma interesseira. Ela então fala que eles estavam bem e o Joel estava querendo sair com ela, mas o Joel responde que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela dá a volta no carro e tenta convencê-lo a mudar de ideia e deixar ela entrar no carro. E tenta de todas as formas, insistindo para ele deixar ela ir com ele. Mas o Joel fala que ela queria terminar com seu namorado por um cara que ela nunca viu. E que ela caiu na pegadinha da interesseira e ele a deseja uma boa tarde e sai acelerando a sua McLaren. E a interesseira acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa loira para fazer a pegadinha da interesseira com o Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar ótima. Já ela responde que está bem. Ele pergunta se pode falar com ela e fala para ela esperar para eles conversarem. Ela fala que não está afim de conversar com ele e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, mas ela responde que é porque ela não está interessada. Em seguida, ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela como se ela não tivesse nada para fazer e dá a maior bronca no Will. Ela fala para ele que já disse que ele não tem chance com ela. Ele fala que é novo na cidade e só queria conversar com ela. Ele então fala que ela está agindo igual uma louca, mas ela fala para ele ir trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. O YouTube então não gosta do que ela disse e parte para o plano B. Ele então vai na direção do Corvette e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. A mulher que estava o rejeitando volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. O Will fala que sim e pergunta por quê.
Ela fala que gostou do carro dele, mas ele fala que ela estava sendo muito rude e louca com ele. Ela dá uma desculpa esfarrapada e fala que a menstruação dela desceu e que ela está muito estressada. O YouTube então fala que ele tem um lugar para ir agora e que ele tem compromisso. Ela pede para ele levar ela junto com ele. O YouTube então fala que pode ser e manda ela entrar no carro. Ela dá a volta e entra no Corvette do YouTuber. Dentro do carro, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele. E ela responde que sabe que errou e pede 1000 desculpas para ele. Ele então fala que agora é assim, que é só ela pedir desculpas que fica tudo bem. E ela então fala que vai se redimir com ele. O YouTuber fala que vai levar ela para a sua casa. E a garota topa e aceita ir com ele sem pensar 2 vezes. Ela começa a alisar ele e o Will pergunta o que ela quer fazer antes de ir para casa. Ela fala que ela quer ir no shopping. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela responde que quer ir fazer compras e que ele vai pagar para ela. Mas nessa hora ele manda ela sair do carro e fala que não vai levar ela em lugar nenhum. E fala que não sai com mulher interesseira. E ela acha ruim e fala que não vai sair. Ele fala para ela descer do carro agora. E ela desce e sai xingando o YouTube falando que o carro não é dele. Mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele pergunta o nome dela. Ela fala seu nome e ele fala que se chama Naya. Ele então pede para ela esperar só alguns minutos e tenta pegar o número dela, mas a garota não passa o número para ele. Ele pergunta aonde ela vai e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Ele então vai atrás dela novamente e pega na mão dela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pede para ela passar para ele o seu Instagram. Ele então pergunta se ela pode dar 1 hora do dia dela para ele, e ela responde que não. Ele pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele tenta conversar com ela, mas ela fala que tem que ir embora. Então, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. Na hora que ela vê a Lamborghini do Naya, ela já vem atrás dele na mesma hora, batendo no vidro do carro. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim. E ela então fala que gostou muito do carro dele. Ela também pergunta se ele quer pegar o número dela agora. O Naya fala que sim e fala que ele já está saindo do carro. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela fala que ela é muito tímida e estava com muita pressa. Ele pergunta se agora ela quer dar o seu número para ele. E ela responde que sim. Em seguida, ele fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini. Ela não perde tempo e entra com ele no carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que ela é garçonete, mas que está tentando montar sua loja de roupas. O YouTube fala que isso é muito bom e que ela deveria mesmo tentar. Ela pergunta com o que ele trabalha. Ele fala que ele é empresário e também trabalha com o mercado financeiro. Ele fala que é novo na cidade e está aqui a negócios. Ele então pergunta se ela está procurando um namorado, e ela fala que não está procurando, mas na hora certa ela vai achar. O YouTuber então fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e chama ela para eles passarem a tarde juntos. E fala que ela vai gostar muito da visão do apartamento dele.
Ela fala que sim, que eles podem ir para o seu apartamento. E daqui pra frente não se sabe o que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu.